Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por Santo Inácio de Loyola. O medo cresce quando esquecemos de quem caminha conosco. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, nos ensina que a realidade espiritual não desaparece quando não a percebemos. O invisível continua agindo, mesmo quando o visível parece ameaçador. O capítulo começa com os filhos dos profetas construindo um lugar maior para morar, conforme o versículo 1. Durante o trabalho, um machado cai na água, conforme o versículo 5. Aqui vemos algo simples e cotidiano. Deus também se importa com o que parece pequeno. Eliseu faz o ferro flutuar, conforme o versículo 6. O impossível se torna possível quando Deus intervém. Nenhuma perda é insignificante diante do Senhor. O texto avança e mostra que Deus revela a Eliseu os planos do rei da Síria, conforme o versículo 9. Deus protege antes do ataque acontecer. Livramento não começa no confronto, mas na revelação. O rei da Síria se enfurece e descobre que Eliseu é a fonte dessas revelações, conforme o versículo 12. A verdade incomoda quem vive de engano. A luz expõe estratégias ocultas. O exército sírio cerca Dotã para prender Eliseu, conforme o versículo 14. A ameaça parece inevitável. O cerco é real. O servo de Eliseu entra em pânico, conforme o versículo 15. O medo nasce quando olhamos apenas para o que vemos. A visão limitada gera desespero. Eliseu responde com uma das frases mais fortes das Escrituras, conforme o versículo 16. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. A fé redefine a realidade. O número não determina a vitória. Eliseu ora para que Deus abra os olhos do servo, conforme o versículo 17. A oração não muda o cenário, ela muda a percepção. O servo vê o monte cheio de cavalos e carros de fogo. O exército celestial já estava lá. A proteção precede o medo. Deus cega os inimigos, conforme o versículo 18, e Eliseu os conduz para Samaria. Deus vence sem violência desnecessária. O controle permanece em suas mãos. Eliseu impede que sejam mortos, conforme o versículo 22, e manda que sejam alimentados. A misericórdia também é estratégia divina. Deus quebra ciclos de ódio. Mais adiante, o capítulo descreve uma grande fome em Samaria, conforme o versículo 25. A escassez extrema testa a fé coletiva. Nem todo livramento elimina crises futuras. O rei reage com desespero e culpa Eliseu, conforme o versículo 31. Quando o coração não confia em Deus, procura culpados. A fé fraca acusa, não espera. Este capítulo fala profundamente sobre fé em meio ao medo. Fala sobre responsabilidade espiritual, pois precisamos pedir olhos abertos. Fala sobre saúde emocional, pois o medo distorce a realidade. Fala sobre honestidade, pois Deus não promete ausência de cercos. Fala sobre livre-arbítrio, pois escolhemos onde focar. Fala sobre resistir à tentação do pânico. Fala sobre se interpretar a ação de Deus além do visível. E fala sobre Deus acima de tudo, pois Ele governa o que vemos e o que não vemos. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, nos ensina verdades que fortalecem a alma. Deus age mesmo quando não percebemos. A proteção divina precede o ataque. O medo diminui quando os olhos se abrem e o futuro é moldado pela fé que enxerga além do visível. Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti pedindo olhos espirituais. Livra-me de enxergar apenas o problema e esquecer a Tua presença. Fortalece minha fé quando o medo tentar dominar meus pensamentos. Que eu me lembre de que o Senhor já está agindo antes mesmo que eu perceba. Dá-me responsabilidade espiritual para buscar discernimento em vez de pânico. Que eu aprenda a orar antes de reagir. Cuida da minha saúde emocional quando me sentir cercado por dificuldades. Que eu não interprete o cerco como derrota, nem o silêncio como ausência. Livra-me das tentações do desespero, da reclamação e da acusação precipitada. Que eu confie no Senhor mesmo quando a provisão parece distante. Dá-me honestidade para reconhecer que muitas vezes preciso ter meus olhos abertos novamente. Que eu não confie apenas na visão natural. Ensina-me a interpretar a Tua ação no invisível. Que eu compreenda que a Tua proteção não depende do que eu vejo. Guia meu livre-arbítrio,
Que eu escolha a fé quando o medo parecer mais lógico. Que minhas decisões moldem um futuro sustentado pela confiança no Senhor. Que eu coloque Deus acima de tudo. Acima do medo, acima das ameaças, acima das notícias ruins, acima das circunstâncias visíveis. Senhor, abre meus olhos. Mostra-me que há mais a meu favor do que contra mim. Que eu caminhe com coragem, discernimento e paz. Que minha fé veja antes de temer e confie antes de recuar. Amém. Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.